Bom dia, pessoas lindas do meu coração. Então, vou relembrar aqui duas lives importantes que nós tivemos. A última foi há pouco tempo, né, que é sobre a preguiça. E teve uma outra também, que é a entidade cuida de quem cuida de si. Então, para começar essa, vamos falar um pouquinho sobre a mais recente, né, da preguiça. O nosso cérebro, nosso organismo no geral, ele tende a evitar gastar energia. O nosso cérebro, ele gasta 20% no mínimo de toda a nossa energia biológica. E então, é criado um mecanismo chamado avareza cognitiva, né, que faz com que a gente, em vez de pensar, a gente busque atalhos. Né? Então, assim, por isso que a gente vê o tempo todo em grupos de magia, todo mundo pedindo receitinha de magia, em vez de estudar, né? Porque afinal, para estudar, você vai precisar de gastar energia, vai precisar de pensar, né? Aprender é algo muito mais difícil do que você simplesmente pegar uma coisinha pronta, aplicar e resolver aquele probleminha da sua vida. Então, essa preguiça, esse mecanismo de preguiça mental, né, que é muito comum, né, na maioria dos seres humanos, tem esse mecanismo de preguiça mental, né, a ideia é sair fora dele, né, para a gente conseguir aí desenvolver e evoluir. Dentro desse mecanismo de preguiça, né, além desses atalhos que a gente quer, né, de buscar um feitiço pronto, né, não ler nada, ir lá e só fazer um ritual que a gente aprendeu na internet, etc e tal, também tem outra parte desse mecanismo, que é o pedir para o outro é mais fácil do que a gente fazer por si mesmo. É óbvio, né? E esse mecanismo ele foi muito alimentado durante a nossa própria criação. Né? Afinal, o ser humano ele é cuidado até os 20 anos, ultimamente até os 30 anos, né? Você não precisa fazer nada, seus pais estão lá te dando tudo na mão o tempo todo, né? Até que um dia, talvez, você consiga adquirir sua independência. Então, essa preguiça, essa avareza energética, ela é muito alimentada, né, na criação mesmo de um ser humano. Por quê? Porque a gente não precisa fazer nada ao longo de 20, 30 anos. Né? A gente é simplesmente criado, né, pelos nossos pais, e tudo que precisar eles dão mesmo, né? Então, assim, o negócio é só pedir. Então fica sendo muito alimentado essa coisa de pedinte, né? Em vez da gente ir lá e fazer por a gente mesmo, não, a gente só fica lá pedindo, né, os nossos pais e tudo mais. E isso continua sendo alimentado, né, cada vez por mais tempo, inclusive. Antes, assim, há pouco tempo atrás, há poucas décadas atrás, mano, fez 18 anos, mano, você era expulso de casa, vai casar e formar sua própria família. Hoje não. Hoje a galera mora na casa dos pais até os 30, 40 anos, né, e às vezes nem trabalha, nem estuda, nem nada, né, geração nem né, não faz uma coisa nem outra, só vive sustentado pelos pais. A questão é, o mecanismo, ele vai sendo cada vez mais alimentado, esse mecanismo da preguiça mental, né, da avareza energética e o mecanismo de pedinte, né, que a gente, em vez de correr atrás e fazer as coisas para a gente mesmo, não, a gente fica pedindo, né? A gente aprendeu isso com os nossos pais, né, pedindo eles, né, tudo que a gente precisava ao longo da nossa juventude, né? E aí, quando a gente ultrapassa, né, esse lance da juventude, né, tá ali na adolescência, na vida de jovem adulto e tudo mais, principalmente quando a gente está dentro de uma religião, a gente faz a manutenção desse mecanismo pedindo às entidades, né? Seja Deus, Jesus, santos, orixás, né? A gente só replica
esse mecanismo de pedir coisas para os pais, né, porque eles nos sustentam, a gente vai e replica esse mecanismo para as entidades, né? Tipo assim, afinal é mais fácil a gente simplesmente pedir do que ir lá e fazer acontecer. Aí, por isso que está trabalhando dentro desse mecanismo da preguiça. E aí a segunda parte é a questão de a entidade cuida de quem cuida de si. Mas vamos chegar lá ainda. Povo lindo do meu coração, vocês estão de boa? Espero que vocês não sejam pedintes. Então, gente, tem que entender o mecanismo, né? O mecanismo. Primeira fase, tipo assim, se vocês observarem bem, para quem já está acompanhando aí há muito tempo, vocês podem perceber que tudo é mecanismo, né? O grande rolê do magista é conhecer e dominar os mecanismos. Então, isso que eu estou explicando aqui é o quê? É um mecanismo natural, né? Um natural do ser humano. Né? Tem um mecanismo que é cerebral biológico, né? Que é da avareza cognitiva, avareza energética, né? Que a gente busca atalhos para resolver as coisas em vez de desenvolver, né, o nosso cérebro, o aprendizado e tal. E o grande exemplo disso em vez da galera aprender magia, vai lá e simplesmente pega um ritual pronto, um céu astral pronto, né, para resolver o problema. Né? Isso é um exemplo de avareza cognitiva, né, que geralmente as pessoas vão recorrerem a atalhos, né, em vez de aprender, em vez de buscar, em vez de entender, em vez de compreender o Paranauê. Por quê? Porque para compreender, a gente gasta muito mais energia. Né? Claro que depois que você compreende, você não precisa gastar energia mais. Né? Então, assim, o grande truque, né, o grande pró que você tem, né, grande vantagem em compreender é que uma vez que você compreende, você não vai gastar essa energia mais. Né? Isso também é outro mecanismo, né, que a gente, depois que aprende, a quantidade energética que a gente vai gastar para repetir aquilo que a gente aprendeu, né, é muito menor. Né? E ao longo prazo, compensa muito mais, né, você compreender tudo do que continuar só gastando energia buscando atalhos. Isso daí é algo que a gente vai aprendendo ao longo do caminho. Mas tudo bem. Então, a avareza cognitiva é o quê? O nosso cérebro gasta muita energia. Então, a gente prefere recorrer a atalhos em vez de gastar energia aprendendo. O ideal, né, no rolê da magia, era a gente ir lá e aprender, né, ler os livros e tal. Né, mas não. Os iniciantes, eles vão fazer o quê? Só seguir esse mecanismo da preguiça intelectual, né, da preguiça cognitiva, e vão buscar atalhos para resolver os problemas banais da vida. Normal. Isso é normal. Né? E a outra questão é que, ao longo da nossa criação, né, nós, como seres humanos, a gente é criado, né, e mantido pelos nossos pais ao longo de 20, 30 anos. Ou seja, não precisa nem trabalhar, fazer nada. A gente é dependente mesmo ali. E tudo que a gente precisa, a gente faz o quê? Vai lá e pede para os pais. E esse mecanismo de pedinte, ele é propagado, né? A gente continua propagando ele para a magia e para a religião. Então, a gente vai lá e começa, né? Entra numa religião qualquer, ou mantém a religião familiar, etc e tal, o quê? Fazendo o quê? Pedindo. Oh Deus, me dá isso. Oh santo, me dá isso. Orixá, me dá isso. Então, esse mecanismo do pedinte, nessa, digamos que seja vamos chamar de arquétipo do pedinte. Isso é algo bem natural de ser humano e é algo que a galera vai continuar propagando e alimentando ao longo da vida, a não ser que finalmente acorde, né, e pare de fazer isso. Porque afinal, né, o magista, ele, né, no caminho da magia, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar a sua independência, seja a independência, né, dos pais, afetiva ou financeira, ou de entidades. Né, ter a independência total para que todo o poder esteja dentro de si. Então,
Essa que é a grande questão. Como deixar de ser um pedinte? Agora, tem uma outra coisa interessante nesse meio. O próprio conceito de magia, né, a própria egrégora em torno do conceito de magia, acaba direcionando também as pessoas, né, a se manterem ali na egrégora do pedinte. Por quê? Se você busca até no dicionário, você vai ver que a definição que eles colocam de magia é alguém que consegue, né, buscar ajuda no sobrenatural, através de entidades, né, e por aí vai. Então, até o próprio conceito de magia, né, a própria egrégora em cima do conceito de magia acaba alimentando essa ideia de que magia é você pedir coisa para o sobrenatural. Você vê como é que é foda, cara. Tudo é muito difícil sair fora dessa onda, cara. Tanto que a maioria das pessoas não saem, né? A maioria das pessoas continuam só lá pedindo, né? Os usuários de magia aí que só vai ficar nisso, só pedindo o tempo todo. O problema disso é o quê? Quanto mais você mantém, né, essa energia do pedinte, né, mais você está alimentando essa energia do pedinte, e então você vai alimentar também a dependência dos outros, seja pessoas, seja entidades. Então, quanto mais você mantém essa energia, mais você alimenta essa sua dependência. Isso é foda, né, mano? Tem que sair desse rolê, porque senão, né, você vai continuar igual uma criança sendo alimentada pelos pais até morrer. E o rolê aqui é a gente, né, caminhar, né, até se tornar completamente independente. Então, ganha povo no meu coração. Então, respira. Essa dependência está bem nítida no grupo de caos do Face, né? Sim, na verdade, em qualquer grupo. Em qualquer grupo de magia de internet, você vai ver isso, essa dependência. Você vai ver as pessoas agindo como mendigos mesmo, só pedindo. Porque isso, gente, infelizmente, é o natural. É o natural mesmo, natural biológico, sabe? Não é algo que, tipo assim, é só a preguiça da pessoa e tudo mais. Não, cara, isso é como se você olhasse isso, esse mar de gente ali, esse mar de pedintes, e pensar assim, olha só, o tanto de pessoa que não deu nem o primeiro passo, né? A pessoa que não aprendeu nem o básico. E ok, é normal. Né? Afinal, para você dar esse passo, cara, você tem que superar o mecanismo da preguiça, né, o mecanismo da preguiça intelectual, e também superar o mecanismo da pedição. E isso é muito difícil, cara. Tanto que a maioria, né, o normal mesmo, é você ver só pedinte, um mar de pedintes. É uma coisa muito doida. Eu também sou assim, fico de birra quando não sou atendida. É imaturo demais, né? É normal, gente. Essa imaturidade, cara, é o normal, mano. O difícil é você encontrar uma pessoa que tem uma mente madura. Isso é difícil. Então, ao invés de fazer magia para pedir, o que eu posso fazer? Bora lá. Primeiro vamos pensar como entidade, né? Como entidade mesmo, né? Fazer mesmo essa invocação de entidade, porque eu comecei a ver isso de uma forma muito clara depois que eu comecei a invocar muito, né? Depois que comecei a me tornar uma entidade. Então, o que acontecia? Né? Imagina, vamos colocar mendigos mesmo na rua. Lembra aí, né, de todos os mendigos, né, que te vierem na sua mente, que vieram pedir alguma coisa para você. É muito normal que a gente tenha contato com inúmeros mendigos ao longo da vida. Beleza. E aí, a gente percebe uma diferença. Tem aquele que ele vai pedir, né, que ele é um mendigo profissional, digamos assim. Ele está na rua, mora na rua e quer continuar assim e quer viver essa vida de pedinte. Ele se alimenta através da bondade das outras pessoas, né, das coisas que as pessoas dão. Ele não quer mudar.
cara que a vida dele é essa, normal, gente, normal. Muito comum. E tem aquele não, que tá numa situação de rua, mas ele tá buscando sair dessa. Ele tá querendo ali, né, juntar dinheiro, alguma coisa, para conseguir voltar e fazer acontecer. Então, assim, é muito distinto esses dois tipos. Né? Aquele que vai viver o resto da vida só pedindo e aquele que está querendo sair daquela situação. Então, nós, né, ao ser abordados por essas pessoas, nós conseguimos perceber essa diferença. Do mesmo jeito que eu hoje consigo perceber essa diferença em todas as pessoas que me pedem ajuda. Na hora eu penso assim, cara, olha só, essa pessoa tá na cara que ela é uma pedinte. Tipo assim, ela vai continuar fazendo isso, pedindo ajuda pelo resto da vida. É uma coisa muito foda. E tem pessoas não, tem pessoas que eu vejo assim e falo, cara, olha só, ela tá querendo se desenvolver. Então vou ajudar ela aí para ela dar o próximo passo. Quando a gente se coloca nessa situação, né, de ver a coisa como a entidade, a gente percebe qual que é a diferença. A gente percebe assim, cara, nossa, essa daqui eu vou ajudar só para dar uma esmola mesmo, porque eu sei que ela não tem capacidade, né, de fazer nada por si só, mas vou deixar ela sobreviver. Por outro lado, quando você vê uma pessoa que quer sair fora, né, quer evoluir, você tem muito mais vontade de ajudá-la, né? Você dá com muito mais gosto, você dá abençoando mesmo. Né? E aí que a gente volta um pouco na história, né, de uma outra live, que é a entidade cuida de quem cuida de si. Né? Então, quando a gente percebemos isso, né, que essa pessoa que está pedindo ajuda, ela quer realmente sair dessa, evoluir, né, desenvolver, cara, a gente não vai lá e ajuda de uma forma com muito mais amor, digamos assim. A gente não coloca muito mais força mesmo, ao contrário das outras que a gente, tipo assim, tá lá, né, naquela onda de aí se dá um dinheiro só para sair fora mesmo, entendeu? Da mesma forma, a gente tem que observar como entidade e como pessoa, né, como o pedinte, né? E aí você se coloca agora, né, no papel de pedinte. Você é o pedinte que fica o tempo todo, né, só pedindo mesmo. Qualquer coisa que acontece, vou lá pedir um servo, vou lá pedir Deus, vou lá pedir um santo. Né, tipo assim, não resolve o problema, não. Só fica pedindo, pedindo, pedindo. Você é esse tipo de pessoa, ou você é a pessoa que realmente está querendo desenvolver, né, que você está pedindo alguma coisa aqui, mas você quer dar o próximo passo. Aí que a gente tem que entender, né, qual tipo de pedinte que você é. Porque é normal, gente. A gente nasceu e cresceu, né, sendo condicionado e alimentando essa coisa de pedir. Beleza. Né, pedir para os pais e depois pedir para as entidades. Ok. Mas é muito perceptível quando a gente se mantém na energia do pedinte, quando a gente se propõe a desenvolver e buscar pela independência. Essa é uma diferença muito, muito, muito clara. Então, aí você já se colocou numa invocação, pela visão de entidade, né? Porque para a entidade, independente de qual seja, essa visão é muito clara. Né? Então, por isso que eu fiz vocês compararem ali aquele mendigo que é um mendigo profissional, que vai viver assim o resto da vida mesmo, e aquele que quer sair de situação de rua. A gente percebe a diferença, a gente ajuda com muito mais força mesmo aquele que está querendo sair da onda. E também é outra visão, né? A visão de, nossa, é isso? Você é um pedidor, você vai continuar nessa onda de pedição, ou você quer realmente se desenvolver e ficar independente? Então é aí que você, sabe, começa a entender, né, qual que é essa onda. E é foda, porque muita gente às vezes não sabe que está na onda do pedinte. Na área financeira isso é muito claro. Né? Observe o tanto de gente que só quer saber, né, de servo público da área financeira. Obrigado, pedi um dinheirinho, cai um dinheirinho. Aí passa outro dia, mano, todo santo dia. Passa um dia, uma semana, um mês, tá lá agradecendo o servo astral porque caiu um dinheirinho.
tempo todo. Aí você vê que a pessoa faz só isso. Só fica pedindo, aí cai uma grana, agradece. Pede, cai uma grana, agradece. Agora, por que, que você não vai lá e toma para si, né, a prosperidade? Né, se torna uma pessoa próspera? Né, em vez de pedir, de ficar nessa pedição o tempo todo, resolve de uma vez esse problema, né, e aí você não precisa pedir mais. É aí que a gente muda de fase. Né, e aí como que você faz isso? Em vez de pedir, você invoca. Né? Você traz para dentro de si a energia da prosperidade. Né? Traz para dentro de si a energia da atração, da simpatia, da proteção que você precisar. Né? E isso casa muito bem com outra live também, que eu falo sobre invocação em vez de evocação. Porque a evocação é o quê? É você trazer aquela energia ali, né? Dialogar com ela para geralmente pedir alguma coisa. A invocação não, é você trazer aquela energia para dentro de si. É você realmente incorporar em si aquela energia. Então não é uma coisa de pedir, não é você se tornar. Você vai lá e se torna uma pessoa próspera, se torna uma pessoa independente, em vez de ficar nessa pedição. Sacou? É bem simples, né? Mas é complexo ao mesmo tempo. A primeira fase é compreenda em qual fase do processo você está. Essa é a primeira fase. Perceba qual fase do processo. Não pedir, invocar energia para dentro. E aí você está no comando. É exatamente, Fábio. Cara, sendo surreal essa live, providencial, realmente mágico estar assistindo nesse momento. Excelente palestra. Só tirando a galera da zona de conforto, mano. Ah, mas é sempre assim, minhas lives é só quebradeira. Tô nesse looping aí de ficar só pedindo e pedindo por dinheiro. Fluir minha vida, conseguir emprego, minha área. Sinto sem ação e não sei invocar essa energia da prosperidade. Então vou dar um exemplo, assim, bem claro. Nossa, mano, vai ser um dos exemplos mais claros. O que a maioria das pessoas fazem? Fica lá, pedição, né? Ou pede dinheiro, ou pede emprego, ou pede alguma coisa. Beleza. Agora imagina o seguinte. Se em vez de você estar gastando energia na pedição, ou gastando energia esperando, né, ou tendo ansiedade, ou gastando energia à toa, se você tivesse adquirindo habilidades, né, estudando, ganhando características novas, né, seja sociais, né, simpatia e tudo mais, seria muito fácil conseguir emprego. Afinal, se você for foda em uma área, você consegue emprego, você não fica sem emprego. Então, o investimento energético que você faz durante, né, essa invocação, né, é esse. Você se tornar uma pessoa foda em alguma área, né, e depois, pronto, você vai se manter tranquilamente, sem precisar de sair de emprego, ou troca de emprego quando quiser e tudo mais. Então, essa é a forma. Em vez de você estar focado ali, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Não, mano. Você se torna uma pessoa foda em alguma coisa. E pode ser em qualquer coisa, mano. Qualquer coisa dá dinheiro. Pessoas boas em qualquer coisa ganham dinheiro. O dinheiro entra. É muito, muito normal, é natural. Isso acontece por quê? Porque para-se de colocar o dinheiro como obstáculo. Aí ele se torna um facilitador. Então, assim, mas eu nem sei fazer nada, eu fico só atrás de subempregos ali, do McDonald's, etc e tal. Pô, cara, você não tem habilidade nenhuma, você não tem nenhuma característica boa, você vai ficar nessa onda mesmo. Né? Agora, quando você se torna uma pessoa foda em alguma coisa, cara, pronto, os caminhos se abrem. Então, gaste energia nisso, em focar. E você fala assim, mas eu não sei nada mesmo. Beleza, se torne um bom vendedor. Né? Todo mundo consegue emprego como vendedor, seja, sei lá, no McDonald's ou numa multinacional de imóveis. Né? Se tornar um bom vendedor, por exemplo, é um ótimo investimento.
né? Mesmo que você não vá trabalhar diretamente com venda, porque ao se tornar um ótimo vendedor, você consegue vender a si mesmo, vender a sua imagem, né? Se vender bem. Então, assim, se você gastar energia nisso, né, em adquirir essa habilidade, em ficar bom nisso, cara, você fica de boa. Aí como? Olha, compreensão, né, das pessoas, né, empatia, carisma, simpatia, né, tudo isso vai te ajudar. Então, na medida em que você começa a invocar essas características, aí você fica de boa. É muito fácil, é muito perceptível, cara. Isso é muito perceptível. Tem pessoas, as pessoas carismáticas, cara, todo mundo quer elas. Todo mundo quer. Tipo assim, é muito simples. Vocês mesmos já sabem disso. Vocês conhecem pessoas carismáticas que você gostaria de estar perto. Né? Se você tivesse uma empresa, você daria emprego para ela. Simples, é uma característica e é uma característica que você pode invocar. E uma vez que você consegue invocar ela completamente, cara, você fica de boa. E aí, você não vai precisar ficar só mendigando dinheiro para o servidor. Não, cara, você vai ser uma pessoa com estabilidade financeira. Né? Você percebe a diferença? Em vez da petição de dinheiro, você pode começar, né, inicialmente, a pedir carisma ou invocar diretamente, né, o carisma. E funciona muito bem, que uma vez que você passa a invocar, né, quanto mais você usa a invocação em vez da evocação, né, você está colocando aquela característica dentro de si. E quanto mais você faz, né, mais você domina. E é algo que você não perde mais. O exemplo, eu sou um exemplo disso. Eu era tímido. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a invocar carisma, simpatia, segurança, até eu ficar uma pessoa fantástica, maravilhosa, extremamente popular. Mas por quê? Porque eu investi minha energia, né, do jeito certo. Afinal, cara, uma das coisas mais importantes que a gente aprende, né, no estudo de ocultismo é essa, a saber como, né, e onde investir a nossa energia. Se a gente ficar investindo energia fora, né, é praticamente jogar fora a energia. Né? Petição é praticamente ficar jogando fora a energia. Agora, invocação, não, invocação, a energia toda volta para você, o tempo todo está voltando para você. Então você não perde energia. Né? Você está o tempo todo reinvestindo a sua energia em si. Respirem. Ficou claro, né? Posso invocar todo dia? Sim. Todo momento, toda hora. Né? Depois que você começa a condicionar a sua mente a fazer invocação, isso vai se tornando natural. No começo pode ser difícil. No começo, assim, nossa, como eu invoco carisma, por exemplo. Você pensa assim, você não tem nenhuma ideia de como invocar carisma. Aí você passa a visualizar. Então, por exemplo, eu era tímido e tudo mais. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Aí comecei a fazer o quê? Comecei a visualizar eu, né, num rolê, por exemplo, me sentindo muito bem, me sentindo muito seguro, né, e indo lá conversando com as pessoas, né, e contando história, falando, sendo carismático, né, e aí eu comecei a forçar isso na minha mente, né, forçar essa visualização. Né, e aí quanto mais eu visualizava isso, mais eu estava invocando, né, essas características para dentro de mim. E é um exercício que você tem que fazer, né, ao longo de, né, vários dias, e às vezes vários meses, né, até que aquilo fique internalizado. Mas, pelo menos, é uma energia bem gasta. É uma energia que você não está perdendo, que você não está jogando fora. Né? Então, quanto mais você faz isso, né, pode ser demorado, mas pelo menos o investimento compensa. Então, a questão é essa, investe essa energia em si. Em vez de ficar na petição, vai lá e investe essa energia em si, em aprendizado, em socialização, carisma, simpatia, né, e tudo que você puder. Que aí depois, mano, não precisa mais ficar gastando energia com
Nada. Claro que você vai começar a focar em coisas cada vez maiores. Sair da onda do pedinte, mano, é a mesma coisa de você sair de estar em uma situação de rua e ir lá e, sei lá, conseguir um emprego, sacou? E se tornar um pouco mais independente. Essa que é a ideia. Como realiza vocação, tem que deixar separado, gente. Vocação é quando você chama uma entidade. E aí você pode realizar de diversas formas, inclusive simplesmente conversando. Né? Você imagina que... Eu estou imaginando agora que Jesus está do meu lado. E aí eu estou conversando com ele, né, mentalmente aqui. E ele está me dando um beijinho agora. Então isso é uma vocação. Né? Quando a entidade, né, ou a energia está fora de você. E geralmente, né, os pedintes só fazem vocações, porque afinal eles estão pedindo. O que você vai fazer não é vocação, não. É invocação. É trazer aquela energia dentro de si. Né? Se tornar aquele conjunto, né, de características e habilidades. Então, é começar a trazer para dentro. Então, Jesus agora, ele não está aqui fora do meu ladinho, não. Ele está dentro de mim. Eu sou Jesus. O iluminado. Sacou? Essa que é a diferença. Como saber a fase que estamos? Uai, você já sabe, né? Se você é um pedinte, né, cara? Se você só faz magia para pedir coisas, então você tá na fase mais baixa do rolê. É como se fosse um mendigo ainda. Então, assim, o pior, né? Tem gente que tá numa fase mais baixa do que essa, não. Do que essa ainda, que é quem nem faz magia para pedir coisa, mas sim pede outra pessoa para fazer magia para pedir coisa. Que é a fase mais baixa. Essa realmente é a fase mais baixa. Então tem essa, que é pedir outra pessoa para que a outra pessoa faça uma magia de pedinte para você. Aí você faz ritual, né, para pedir alguma coisa, para entidade, orixá, qualquer coisa, etc e tal. E aí, saindo dessa fase, aí você entra na fase das invocações, né, que é trazer a energia para dentro de si. Como saber? Todo mundo, não se preocupe. Se você não está na fase da invocação, você está na fase do pedinte. Normal, gente. 99,9% das pessoas está na fase do pedinte. Coisa da vida. E a maioria não consegue sair. Porque para sair você tem que superar esse obstáculo que é a preguiça cognitiva ou preguiça intelectual, né? Então, assim, você tem que aprender, né? Você tem que tomar o poder para si próprio, você tem que ir lá e fazer acontecer, né? Em vez de ficar pedindo emprego, você tem que ir lá e ter as habilidades que o seu emprego, né, o emprego que você quer precisa e por aí vai. Então, assim, aí você percebe o tanto de rolê que você tem que dar, mano. Agora, a maioria das pessoas vão continuar sendo pedinte e vão morrer pedinte, normal, isso é normal. Coisa da vida. Felizmente, vocês estão aqui, né, fazendo um rolê bem legal aqui para se tornarem magistas. Magistas são independentes. Independentes em todas as áreas. Né, seja financeira, afetiva, emocional, energética, tudo isso. Então, é um rolê difícil? É difícil. Né, é um longo caminho. Mas bora caminhar, porque é muito compensador. Essa coisa de invocar funciona mesmo. Às vezes o resultado vai além das expectativas, sim. Cara, invoque. Traz para dentro. Porque assim, cara, a energia está sendo muito bem investida e os resultados, alguns podem demorar. Tenham paciência que alguns podem demorar mesmo. Mas depois que você vai passando de fases, cara, fica tudo lindo, maravilhoso. Tudo, nossa, fica bem melhor do que a gente imaginava mesmo. Finge até que atinja. O processo de invocação, gente, ele pode parecer muito com o fingimento
ou com interpretação, como no teatro mesmo. E é normal, é natural, né? Porque quando você ainda não tem uma característica, mas você consegue fingir essa característica por, né, por um tempo, você consegue invocar ela. Depois você não vai precisar fingir mais, né? Você acabou, né, internalizando aquela característica. É o lance principalmente o lance do carisma, por exemplo, cara. No começo é difícil. No começo a gente pode, né, ir lá e fingir mesmo, né? Ou então utilizar uma quimiognose aí, né, álcool, como a maioria utiliza, né? Ah, eu fico alegrinho e falador quando eu tomo álcool e tudo mais. Mas também não dependa disso, não dependa desses outros fatores externos. Vai fazendo até que aquilo seja internalizado. E aí, boa. E aí depois, mano, é só sucesso. Só aprender mais coisa, invocar mais, até ficar foda. Me tornei muito mais seguro de mim, perdi muitos dos meus medos e me tornei muito mais motivado e produtivo. Mas adquirir esse tal de carisma tá demorando demais. Algumas características podem demorar mais do que outras, normal. Mas vai trabalhando em todas as frentes, né, digamos assim. Vai trabalhando, continua investindo energia aí, cara, que uma hora dá certo. Comigo foi muito demorado, mano. Foi um trampo de anos entre ser um tímido, tipo assim, tosco mesmo, e me tornar um cara extremamente popular, cara. Foi anos mesmo, mas assim, compensou demais. Compensou demais. É um trabalho árduo, mas que vale a pena. Daime. Aí, Daime também é uma boa, gente. Ayahuasca, sempre recomendo. Vai tomar ayahuasca. Procura uma casa de ayahuasca e vai tomar ayahuasca. Tomar uma para criar coragem, muito boa. Mano, normal. Eu fiz isso um tempão também. Chegava, tomava umas, até que depois não precisei mais. Estou invocando ser um grande bruxo, mestre Jedi da Goetia angelical, mais fofa que o mestre dos magos. Que bom que você vai ser mais fofa que o mestre dos magos. Ai, muito bom. É isso aí, Yami. Faz o Paranauê acontecer. Invoca tudo. Fica mais fofo do que eu. Ou mais foda também. A galera que pergunta se pode é pedinte de autorização. É mesmo, mano. Isso é outra parte muito doida, né? O pode, cara. O pode. É um pedinte de autorização, de aprovação. Né? Tá numa zona de insegurança tão grande que tem que pedir até, né, a aprovação do outro, né, a autorização do outro. Então, essa é uma fase de pedinte bem baixinha mesmo também, porque quando você está só fazendo magia, sei lá, Goetia, por exemplo, você está fazendo lá, chamando os daimon, pedindo, pelo menos você está num nível mais alto de pedinte, né? Porque você já aprendeu um tanto de coisa, já tá fazendo seu rolê sozinho e tá pedindo diretamente pro demonhão. Beleza, você tá na fase alta de pedinte. Agora, pedir para outro, para te dar autorização para você fazer as coisas é foda. Mas que bom, mano. Que bom que vocês já estão nesse rolê aqui, já estão aprendendo a sair dessa onda, né? Tipo assim, vocês já perceberam que minhas lives são portais, né, gente? Então, assim, meu lance é abrir portas para vocês mesmo. Então, saia da onda de pedinte, bora partir para o próximo nível. Né? Bora fazer acontecer aí, bora invocar. Eu lembro que a Candomblé é Umbanda, tem muita dificuldade de absorver se tudo pode, fico sempre querendo a permissão, uma aprovação, tentando me libertar mais disso. Se liberta, Isabela. Esses guardiões de portal são foda, mano, são foda. Inclusive, assistam, gente, tem uma live sobre guardiões de portal, que eu explico isso, né? Por que a gente fica com tanto medinho de fazer as coisas? Por quê? Guardião de portal é mato, mano, tá em toda parte. Fica cortando nossa vibe. É a definição, minhas lives são portais, isso mesmo, Gica, minhas lives são portais. Meu lance
Enquanto muita gente fica guardando portais, não, eu só abro portais. Meu lance é meter os dois pés na porta e pronto. Bora abrir as portas tudo, galera. Cansei de pedir, eu quero fazer sozinha. Saco dependendo dos outros. É isso aí, mano. Bora fazer acontecer. Magia com foco em si mesmo sempre. Exatamente, Wesley. Lembrando disso, gente. Quando você está colocando o foco da sua magia em si, em vez de um fator externo, você está aproveitando 100% da energia. Aí você fala assim, ah, como? Como? Não entendi. Bora dar um exemplo. Estou querendo um emprego, né? E seria legal que esse emprego fosse naquela empresa X ali, e naquele cargo X. A maior parte das pessoas, né, os iniciantes e tal, o que eles vão fazer? Vão fazer magia com foco em conseguir aquela vaga X naquela empresa X. Ou seja, você está colocando a sua energia, jogando ela fora, num foco externo. Né? Pode ser que dê certo esse investimento, pode ser que não. Mas, de toda forma, essa energia está sendo gasta e jogada para fora de você. Agora, quando você coloca magia para si, aí seria o quê? Eu sou uma pessoa foda, habilidosa, tenho as características necessárias para conseguir esse trampo. Então, você está colocando a magia em você. O foco não é aquele emprego, o foco é você. O foco é você se tornar uma pessoa com características e habilidades para conseguir aquele emprego. Você pode ou não conseguir ele, mas pelo menos toda a sua energia está sendo investida em si, ou seja, você não perde energia nenhuma. Entendeu? Coloque o foco em você. Tem uma live inteira sobre isso, chamada Foco na Magia, que eu dou um piar de exemplo sobre como sempre focar em você. Mas é que esse passado o negócio é invocar de caro. Mano, depois que você passa a invocar Decarna ou as características, né, de atração, mano, todo mundo te quer, velho. Todo mundo te quer. Você não precisa fazer nada. Isso é fantástico. Exatamente, não seguir receitas de bolo. O bom então é você fazer seu próprio poder, exercer poder. É isso aí, Aparecida. Então é isso, povo lindo do meu coração. Para quem chegou atrasado aí, vou dar um resumão. Primeiramente, respirem. Vamos lembrar de coisas, né, de mecanismos naturais. Por que o ser humano é um pedinte? Vamos lembrar disso. Nós temos um mecanismo biológico da nossa criação como ser humano, né, que a gente demora a obter independência. Né, os nossos pais criam a gente por 20, 30 anos. Né, ou seja, durante esse tempo que a gente não tem independência nenhuma, tudo que a gente faz, tudo que a gente quer, a gente precisa o quê? Pedir para os nossos pais. Então, isso é o caminho natural e biológico do ser humano, né? Pedir para alguma pessoa, nos casos os pais, né, para a gente conseguir sobreviver, né, enquanto a gente não consegue ter a nossa independência. Aí esse lance, né, do cuidado, essa dependência que a gente tem dos nossos pais, ela acaba ultrapassando para as outras áreas, como a magia e a religião. Então, o que a gente começa a fazer também, né, para de pedir os pais, né, ou não para ainda, né, mas vai lá pedir entidade, vai lá pedir Deus, vai lá pedir a santo, vai lá pedir a orixá e tudo mais, ou seja, é só uma continuidade, né, desse mecanismo biológico aí, né, de dependência. Então, a gente só dá continuidade e continua alimentando esse mecanismo de dependência. Vai pedindo os pais, vai pedindo Deus, vai pedindo orixá, vai pedindo anjo, e fica nessa petição o resto da vida. A ideia, obviamente, é a gente trazer, né, o poder para dentro de si. Aí, fora esse mecanismo, né, de dependência, também tem um mecanismo da preguiça mental, né, a avareza intelectual ou avareza cognitiva. Né? O nosso cérebro ele não é preparado para pensar, para raciocinar de fato. A gente tem que aprender isso.
ao longo da vida. Nosso cérebro ele tem toda a parte, né, o mecanismo biológico o suficiente para que a gente consiga aprender. Mas não é natural o aprendizado. Né? O natural é a gente buscar por atalhos. Né? Então, em vez de conseguir fazer alguma coisa, eu vou lá e peço alguém para fazer para mim. Né? Em vez de conseguir fazer meu almoço, né, tá lá minha mãe fazendo almoço para mim. Né? E aí eu continuo sempre pedindo outras pessoas, né, para fazer almoço para mim e por aí vai. Então, assim, esses atalhos de sempre estar, né, de em vez de aprender, né, você buscar atalhos, né, ou através de outras pessoas, ou através de entidades, tudo isso são processos naturais. Só que nós, como magistas, a gente tem que fazer o quê? Né? Conseguir dominar esses processos naturais, né? E buscar a nossa independência geral. Então, o lance é entender esses mecanismos, entender essa coisa natural, né? E começar a, né, aprender a fazer as coisas por nós mesmos, né? A ter independência, né? Ter tudo dentro da gente, ter o poder dentro da gente. Então, uma das fases essenciais é deixar de ser um pedinte. E eu até coloquei como exemplo aqui para vocês entenderem que há diferenças entre pedintes, né? Vocês já, no rolê aí, dos vários mendigos que apareceram na vida de vocês, vocês veem que tem uns que vive disso, vive de pedir e não quer viver de outra forma, quer continuar vivendo só pedindo mesmo, e pronto, até morrer, normal. E tem aqueles que estão em situação de rua, mas querem sair daquela situação, né? Querem arrumar, né, conseguir uma casa, conseguir um emprego, etc e tal. Tem essa diferença que a gente percebe, cara. A gente, na hora de ajudar, a gente percebe a diferença. Vocês têm que saberem aí, dentro de vocês, qual dos dois você é. Né? Se você é esse pedinte que quer continuar só pedindo por resto da vida mesmo, quer continuar dependente para sempre até morrer, ou se você está pedindo atualmente porque você ainda não tem condições, mas você quer evoluir, quer sair da situação de pedinte, né, e se tornar uma pessoa melhor. E você sabe muito bem que o universo, as entidades, as pessoas tendem a ajudar mais aqueles que deixam claro que querem sair daquela situação. Né? Eu mesmo, tipo assim, se eu vejo que aquele dali não quer sair daquela situação, beleza, dou ali, pronto, acabou, vou embora. Agora o outro, não. Ó, você vai sair dessa, abençoa, mano, eu sou o maior abençoador de mendigos. Quem tá no meus rolês já deve ter visto isso. Mas, tipo assim, é muito mais energia que eu dou para aquele que tá querendo sair. A mesma coisa acontece a nível de entidade. E aí entra naquela live que eu falei, a entidade cuida de quem cuida de si. Então a entidade ela vai dar mais energia mesmo para aquele que está naquela situação de pedinte, mas que quer sair da situação de pedinte. Aquele que quer desenvolver, aquele que quer ali ter mais independência, aquele que quer parar de pedir. Então, quando você coloca isso na sua cabeça, né, beleza, eu estou pedindo, mas realmente estou necessitado, mas eu quero sair da situação de pedinte, né, eu quero desenvolver habilidades, características, para que eu nunca mais precise pedir nada para ninguém, nem para nenhuma entidade. Muito mais energia que você ganha, muito mais. E aí, como você faz isso? Em vez de evocar, né, em vez de pedir, você começa a invocar. É trazer aquele conjunto de características e habilidades para dentro de si. E uma forma bem eficiente de fazer isso é com visualizações. Né? E aí tem um exemplo. Eu era tímido e né, comecei a visualizar a mim mesmo como uma pessoa sociável, como uma pessoa carismática. Então, na minha mente, eu ia no rolê, chegava lá, conversava com as pessoas e tudo aí. Quanto mais eu fiz isso, mais rolava. A mesma coisa que você pode fazer com tudo.
né? Ah, mas eu quero ter um emprego estável. Você pode começar a visualizar você realmente sentada numa mesinha lá, num escritório grande, de boa, fazendo seu rolê ali, estável, um emprego estável, com carteira assinada, ou então, sei lá, se visualizar dono de uma empresa e por aí vai, começar a trazer isso, começar a se habituar com essa ideia, com esse desejo ou com as características que você gostaria de ter. E aí, ao você fazer essas visualizações internas, você estará fazendo as invocações. E você pode também invocar entidades. É claro que eu sempre falo sobre invocar características ou habilidades, porque aí eu estou indo direto ao ponto. Porque o que importa é isso, o que importa são as características e habilidades. Mas você pode invocar entidades também que tenham as características e habilidades que você está buscando. Então, você quer se tornar uma pessoa mais atraente, né, atrair olhares para onde passa, ou você pode invocar diretamente, né, a atração, ou você pode invocar Decarnon, por exemplo, né, ou você pode invocar Marmum, né, para carisma, por exemplo. A grande questão é que, utilizando formas, pensamentos ou entidades, né, você está ali utilizando figuras arquétipas em que você tem em que facilita na sua visualização. Mas você pode invocar diretamente a característica que você precisa. Ai, prontinho, resumão pronto. É isso, povo lindo do meu coração. Agora você sabe, né? Ah, mas quer dizer que eu vou deixar de ser pedinte do dia para a noite? Não, não necessariamente. Veja bem. Às vezes você vai precisar, né, continuar pedindo algumas coisinhas, mas foque na sua independência. Né? Tipo assim, nossa, eu preciso dessa graninha aqui, mas só para investir ali no meu negocinho de fazer bolo e começar a vender bolo de pote lá e boa. E desembolar, sacou? Pega aquela energiazinha ali e investe ela, mano. Então, assim, não tem problema se continuar pedindo algumas coisas enquanto você não se torna independente, mas tenha na sua mente, tenha, né, bem internalizado o foco de se tornar independente, de se tornar independente geral de tudo, inclusive das entidades e inclusive de magia, né? Imagina, porque uma hora você consegue chegar a ficar totalmente independente e inclusive de magia, né? E viver magia. Né? Você não precisa fazer mais nada. Você já é a própria magia em pessoa. E é isso, povo do meu coração. Falei tudo que eu tive a falar. Espero que vocês tenham gostado. Deixem de ser pedintes e bora evoluir. Bora trazer o poder todo para dentro da gente, mano. Bora ser independente. Fazer o nosso próprio rolê, fazer os Paranauê acontecer. E é isso, povo lindo do meu coração. Estejam todos protegidos, de caminhos abertos, prósperos, saudáveis e abençoados. E até a próxima.